Viktor Orbán está tão envolvido em defender Vladimir Putin na Europa que está entrando com uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia contra toda a União Europeia, porque a Europa recusou o gás russo e tenta abandonar o petróleo russo. Isso mostra novamente que pessoas como Orbán não devem receber concessões. Vou explicar o motivo. Afinal, literalmente alguns dias atrás, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deu a Viktor Orbán um adiamento das sanções, o que permitiu à Hungria comprar petróleo russo por mais um ano. Aliás, essa concessão vale para a Eslováquia, que seguirá comprando petróleo da Rússia. Antes dessa decisão de Donald Trump, Viktor Orbán andava por aí reclamando que tempos difíceis aguardavam a Hungria. Mas assim que recebeu a concessão de Donald Trump, ficou mais ousado, mais insolente e voltou a desafiar a União Europeia. E Orbán ficou tão corajoso assim não por acaso. Segundo a Político, após a visita a Washington, Viktor Orbán declarou que os Estados Unidos forneceriam à Hungria o chamado escudo financeiro, que ajudaria Budapeste a lidar com a pressão da União Europeia. Ou seja, a União Europeia está bloqueando o financiamento do orçamento comum do bloco porque Orbán está violando os princípios do Estado de Direito na Hungria. Mas agora Orbán não teme isso, já que Trump supostamente vai ajudá-lo financeiramente antes das eleições em abril do ano que vem. Sou Alexei Pitt e vamos discutir juntos. Mas, antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário detalhado aqui embaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal de Alexei Pitt escolhendo o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou hoje que seu governo está processando a União Europeia por causa da decisão de eliminar gradualmente a importação de gás russo. Budapeste, principal aliado do Kremlin na Europa, ainda depende fortemente da energia russa na União Europeia, mesmo após a invasão da Ucrânia em 2022. Anteriormente, ele usou seu direito de veto para conseguir uma isenção das sanções da União Europeia contra os recursos energéticos russos. Mas, no mês passado, os países da União Europeia concordaram em eliminar gradualmente as importações restantes de gás da Rússia até o final de 2027. Segundo diplomatas, todos os países, exceto a Hungria e a Eslováquia, apoiaram essa medida, e é por isso que a Europa está caminhando exatamente nessa direção de abandonar completamente o gás russo. Mas Orbán, que aparentemente está bem alinhado com o Kremlin, não concorda com essa decisão. E agora vou citar o que ele disse. Nós não aceitamos essa decisão claramente ilegal e contrária aos valores europeus, escolhida por Bruxelas para afastar do trabalho o governo nacional da Hungria, que discorda dela. Recorremos ao Tribunal Europeu. Isso não é mais uma sanção, mas sim política comercial. Sanções exigem decisão unânime na União Europeia, enquanto política comercial precisa só da maioria. Bem, aqui Orbán exagerou e diz que supostamente ouçam só, que supostamente toda a União Europeia decidiu abrir mão do gás russo para que não haja um governo nacional na Hungria, tipo para não deixar ele vencer nas próximas eleições. Que tipo de opinião sobre si mesmo a pessoa precisa ter para pensar que todo mundo gira ao seu redor desse jeito? Mas depois, Orbán admite que, na verdade, foi passado para trás. A Comissão Europeia acabou encontrando uma maneira de contornar o seu direito de veto. Em vez de chamar a recusa do gás russo de sanções, a União Europeia chamou essa medida de política comercial. São duas diferenças, desculpe a redundância. E aí, o veto de Orbán e Fico já não importa nem um pouco. Porque na política comercial não é necessária uma decisão unânime, mas sim uma decisão da maioria. Só nas sanções é que é preciso uma decisão unânime. Mas Orbán decidiu ir até as últimas consequências. O primeiro-ministro da Hungria disse que busca outras formas não jurídicas de convencer Bruxelas, mas não vai revelar detalhes por enquanto. Agora, isso é interessante. Que métodos seriam esses? Além disso, Orbán declarou que a recusa das sanções dos Estados Unidos da América, que ele conseguiu na semana passada durante o encontro com seu, como ele mesmo disse, querido amigo e aliado ideológico, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pode se estender por mais de um ano.
Segundo ele, se for necessário e ele pedir direitinho ao Trump, Washington permitirá que a Hungria continue comprando petróleo russo. E em outubro, lembro que Trump impôs sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas de Moscou, aparentemente tendo perdido a paciência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por ele não ter encerrado a invasão em grande escala à Ucrânia, que já dura quase 4 anos. Autoridades dos Estados Unidos da América, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, declararam que Budapeste recebeu uma isenção temporária das sanções por 1 ano. Mas Orbán insiste que ela continuará em vigor por mais tempo, e a seguir vou citar suas palavras. Ela continuará em vigor enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos e enquanto houver um governo nacional na Hungria. Esse é um acordo pessoal entre 2 líderes. Os burocratas escrevem o que quiserem, mas isso não tem nenhuma importância. Ou seja, Orbán diz, escutem, algum Marco Rubio falou alguma coisa? Sim, tanto faz, não nos importamos, era isso que queríamos. Eu pessoalmente acertei isso com Donald Trump. Por isso, enquanto Trump for presidente, vou comprar petróleo russo. Bom, lembro que em abril Viktor Orbán terá eleições. Vale ressaltar que Orbán frequentemente teve conflitos com Bruxelas. A Hungria recusou ajuda militar à Ucrânia, é contra sua entrada na União Europeia e diz que isso a levaria à guerra. Mas, ainda assim, a União Europeia sempre teve uma forma de pressionar Viktor Orbán. Esse é o financiamento da União Europeia, subsídios dos quais o governo de Viktor Orbán dependia. Mas agora, Orbán garante a todos que não se importa mais com o bloqueio e o financiamento de Bruxelas. E isso é estranho porque Orbán tem eleições em abril, e se o país ficar sem o financiamento da União Europeia, isso vai prejudicar muito o seu governo. Surge a pergunta, o que mudou para Orbán ficar tão ousado? A questão é que fontes na Casa Branca disseram à revista Político que o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, espera pelo apoio do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na véspera das eleições parlamentares em seu país. Segundo a publicação, após a visita a Washington, Orbán declarou que os Estados Unidos forneceriam à Hungria um chamado escudo financeiro que ajudaria Budapeste a lidar com a pressão da União Europeia. Citação. Orbán insinuou uma possível ameaça de congelamento de financiamento por parte de Bruxelas relacionada à violação dos princípios do Estado de Direito na Hungria. Trump e Orbán podem ter chegado a um acordo sobre um swap cambial entre os bancos centrais dos 2 países, o que, segundo informações do político, pode fazer parte de um pacote de medidas para o resgate financeiro de Budapeste. No entanto, apesar da declaração de Viktor Orbán sobre um escudo financeiro dos Estados Unidos da América, ainda não há confirmações da existência de quaisquer acordos oficiais entre Washington e Budapeste. Além disso, o Banco Nacional da Hungria não possui acordos de swap cambial com o Federal Reserve dos Estados Unidos da América, nem dispõe de qualquer mecanismo formal de apoio. Ou seja, um acordo que permitiria receber ajuda financeira em caso de alguma situação de crise. A Hungria tem esses acordos com a União Europeia, mas não tem nenhum com os americanos. Por isso, ainda não está claro como exatamente Trump pode salvar Orbán. Mas esse cenário é possível, isso precisa ser registrado. O cenário de salvação financeira de Viktor Orbán por parte de Trump é possível, e Trump já realizou esse tipo de ação recentemente. Em outubro, Donald Trump destinou 20 bilhões de dólares para apoiar a economia da Argentina. Foi exatamente esse o valor que o Tesouro Americano comprou em pesos argentinos dentro de um acordo de swap para fortalecer a moeda local. Isso não foi feito por acaso. Isso aconteceu algumas semanas antes das eleições intermediárias na Argentina. O líder dos Estados Unidos da América esperava que o partido de seu aliado Javier Milei, frequentemente comparado a Trump, continuasse no poder. Se perdesse, o presidente americano prometeu acabar totalmente com a ajuda à Argentina. E assim fez. E isso funcionou. O partido de Javier Milei venceu as eleições. É exatamente esse tipo de cenário que Viktor Orbán pode esperar agora. Por isso, o comportamento arrogante dele é totalmente compreensível. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se, até mais.